Atenção, atenção, Cereto News urgente! Agora é oficial! Yuri Alberto e Romero estão fora da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Júnior Moraes, não! Júnior Moraes, não! Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição, muita gente chegando. Aperte o botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like e vem comigo porque atenção, atenção, Cereto News urgente, agora é oficial. Yuri Alberto e Romero não jogam a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o Red Bull. Estão fora da estreia do Paulistão. O Júnior Moraes vai jogar? Será? Será que o Júnior Moraes vai ser o jogador escolhido pelo técnico Fernando Lázaro para jogar contra o Bragantino? Júnior Moraes, não! Pelo amor de Deus! Júnior Moraes, não! Agora eu vou explicar para vocês as ausências. Bom, primeiro, o Yuri Alberto tá machucado. Dores no tornozelo. E pelo fato dele estar machucado, o Corinthians aproveitou para renovar o contrato do jogador, né? No bid. O Yuri Alberto, ele agora é do Corinthians oficialmente, todo mundo sabe disso, né? O Corinthians adquiriu, em definitivo, o jogador do Zenit, depois daquela negociação toda complicada. Ele, inclusive, apareceu no boletim informativo diário da CBF. A rescisão do contrato de empréstimo do centroavante apareceu. Ou seja, ele estaria livre para assinar o novo vínculo por 5 temporadas. Aí, só que ele tá machucado, ele tá com dores no tornozelo. O Corinthians se aproveitou das dores do tornozelo do jogador, que não vai ficar à disposição, de qualquer maneira, ele não jogaria, portanto, sentiu dores no tornozelo. Hoje, inclusive, nas fotos, e no vídeo que eu gravei mais cedo, eu falei sobre isso, nas fotos que apareceram e foram divulgadas pela assessoria de imprensa, o Yuri Alberto não apareceu, ele já ficou de fora de outro treino também durante a semana, então ele não ficaria à disposição do técnico Fernando Lázaro para a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull, contra o Red Bull lá em Bragança Paulista. Então o Corinthians aproveita, portanto, para modificar o contrato do jogador e para inscrever o novo contrato. Portanto, Yuri Alberto, explicado, está de fora. A questão do Romero é uma questão de contratual, de documentação. Ele também apareceu no boletim informativo diário da CBF. Acontece que apareceu tarde demais. O prazo para a inscrição na primeira rodada do Campeonato Paulista terminou no dia 10 de janeiro. Então o Corinthians tinha, há 3 dias, portanto, o Corinthians tinha até o dia 10 de janeiro para fazer esta inscrição. E não fez esta inscrição. O mesmo aconteceu com o Matheus Bidu, que foi contratado do Guarani, mas perdeu o prazo, o Corinthians perdeu o prazo para fazer a inscrição. Então, os jogadores que estão fora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, o Yuri Alberto tá fora, tá? O Yuri Alberto tá fora, o Romero tá fora e o Matheus Bidu também está fora. Aí o Corinthians divulgou a lista dos jogadores que estão inscritos para a primeira rodada. O Corinthians acabou de divulgar a lista. A lista é a seguinte, são 2 listas, né? A lista A e a lista B, que tem jogadores abaixo dos 23 anos, e a lista A dos jogadores principais. Goleiros, o Carlos Miguel e o Cássio. Laterais, Fábio Santos, o Fagner e o Rafael Ramos. Zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes, Caetano e o Gil. Meio-campistas, e uma novidade entre os meio-campistas, hein? O Paulinho tá relacionado entre os meio-campistas, porque o Fernando Lázaro tinha dito que o Paulinho ainda ia demorar mais 2 ou 3 semanas para voltar em condições de jogar. Mas pelo menos inscrito para a primeira rodada, ele está inscrito. Se vai ser relacionado é outra coisa, né? Mas ele está inscrito para a primeira rodada. Esses são jogadores, bem explicando, estes são jogadores
inscritos para a primeira rodada e não os jogadores relacionados. Mas são os jogadores que podem atuar, que estão liberados legalmente para atuarem pelo Corinthians. Então, os meio-campistas: Cantígio, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Maicon, Paulinho, Renato Augusto e Rony. Atacantes: o Adson, por exemplo, está inscrito, mas não pode jogar porque está suspenso. Né? Júnior Moraes não! E o Roger Guedes. A lista B de jogadores abaixo de 23 anos. Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Cauê e Matheus Donelli. Laterais: Caipira, Léo Maná e o Vitor Meyer. Você vai ver que a maioria desses jogadores estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Corinthians, inclusive, joga neste sábado às 7h30 da noite contra a Ferroviária em Araraquara, já pela terceira fase da Copa São Paulo. Meio-campistas: o Biro, o Breno Bidon, o Gabriel Moscardo, o Guilherme Henrique, o Matheus Araújo, o Pedrinho, o Riquelme, o Rian e o Tomás Argentino. Atacantes: Arthur Souza, Felipe Augusto, Giovani, Kaique, Pedro, o Juninho e o Wesley, que marcou um golaço contra a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. Então, repetindo, as 3 principais ausências para a primeira rodada do Campeonato Paulista são o lateral esquerdo Matheus Bidu e os atacantes Romero e o Yuri Alberto. Matheus Bidu e Romero por questões de documentação, já que a janela de transferência se abriu no mesmo dia limite imposto pela Federação Paulista de Futebol para que os jogadores estivessem no BID, ou seja, no dia 10 de janeiro. Yuri Alberto, como eu disse, estaria fora da estreia por causa de dores no tornozelo, e a diretoria optou por aproveitar o momento para efetuar a troca do antigo contrato de empréstimo pelo contrato em definitivo. Os 3 jogadores estarão regularizados para a segunda rodada normalmente. Alguns jogadores estão regularizados, mas não vão jogar. Como eu disse, o caso do Paulinho está regularizado, mas não vai jogar. Vai demorar ainda de 2 a 3 semanas para jogar pelo Corinthians. O Adson está regularizado, mas também não vai jogar. Agora fica, porque está suspenso. Agora fica a pergunta: quem é que vai jogar de centroavante? Né? Porque o time jogaria no 4-4-2. O time do Corinthians seria, e eu mostrei o time aqui mais cedo, no vídeo que eu fiz, o time do Corinthians seria o Cássio, o Fagner, o Gil Balbuena e o Fábio Santos, o Fausto Vera e o Maicon, 2 volantes, 2 meias, o Juliano e o Renato Augusto, 2 atacantes, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Agora, com a ausência do Yuri Alberto, eu não sei quem vai jogar, porque veja bem, o Giovani está na seleção sub-20, não pode jogar. Felipe Augusto e o Arthur são garotos e estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acho difícil que o Corinthians resgate um desses jogadores agora para que eles joguem. Só, neste momento, sobra, né, o Júnior Moraes. Eu estou dizendo que sobra porque o Júnior Moraes passou praticamente um ano, uma temporada no departamento médico. Está liberado no departamento médico, está treinando normalmente e espera-se que ele seja o centroavante. Porque se ele não jogar agora, aí, meu amigo, não vai jogar nunca mais. Yuri e Romero não jogam. Júnior Moraes não! Olha, já começou mal o Corinthians, que ainda tem um treino neste sábado, quando o técnico Fernando Lázaro, de fato, vai definir a equipe corintiana. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o botão vermelho para fazer a inscrição, tem muita gente nova chegando, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário. O que é que você... Olha, essa é a notícia do dia, hein? Oficial: Yuri Alberto e Romero não jogam a estreia do Campeonato Paulista. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.